Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Uzi Minas. Operação de siderurgia, mineração e soluções, aço trabalhado ali, tá? A siderurgia praticamente completamente do mercado interno para o mercado interno e a mineração, a maioria para o mercado externo. Abertura da estrutura de acionistas na tela para o pause com composição de grupo de controle, só para informação de vocês. O preço, na sequência, sempre desde a última análise, com alguma queda no período, ainda vejo longe de um preço que faça sentido, especialmente com a adição do movimento de tarifas dos Estados Unidos recentemente. No terceiro trimestre de 2023, tivemos a mudança, forte mudança na avaliação do ativo, dadas as mudanças na dinâmica operacional, pelo mercado de aço virtualmente sem barreira de entrada, arrefecimento do crescimento global e por aí vai, tá aí dinâmica não positiva para protecionismo aqui no Brasil, por consequências inflacionárias que gerariam uma dinâmica, uma política protecionista, o que cada vez mais se confirma como algo extremamente relevante para o governo, certo? A dificuldade de lidar com a inflação, não vejo mudando de forma alguma com o cenário atual. E especialmente com a boa saúde financeira das operações de siderurgia no país, como a gente viu na análise anterior da Gerdau, e vemos aqui novamente, tá explicado mais a fundo no terceiro trimestre de 2023 desse ativo aqui da Uzi Minas, tá? Essa dinâmica perdura mesmo com medida recente do governo, o sistema de cotas ali explicado no primeiro trimestre de 2024, que havia, como dito, não ia ter relevância efetiva nenhuma e confirmado como ineficiente, não só pelas Uzi Minas aqui, como pelos dados do setor e a Gerdau mesmo falando para quem quiser ouvir que não prestou. Por conseguinte, mantendo a situação pressionada para as operações domésticas. Agora, com o novo desenvolvimento das adoções, com a adoção das tarifas pelos Estados Unidos, tá? A empresa tem aço voltado ao mercado interno, que não afeta ela diretamente, porque ela não é propriamente exportadora para os Estados Unidos, tá? Então sem grande efeito direto, mas dado que se trata de um mercado global, vejo forte reflexo de efeito indireto pelo aumento da oferta, que vai ficar menos competitiva dentro do mercado consumidor forte, que é o americano. Explicado extensivamente no quarto trimestre de 2024, com auxílio, inclusive, da ovelhinha, para quem não entende o que eu estou falando, aqui embaixo, o link do quarto trimestre de 2024. Continuo vendo uma dinâmica bem negativa para o setor, tá? Onde temos ali preços do ativo aqui ainda elevados, com o adendo do arrefecimento do crescimento global, horizonte negativo para a siderurgia e menos positivo para a mineração, com boa vontade do mercado ignorando a realidade das coisas e justamente mantendo esse preço do ativo inflacionado, certo? Acima dos níveis ali que eu vejo como mais razoáveis. No consolidado, temos uma melhoria no resultado. Receita líquida com crescimento de 6% versus o trimestre anterior, 10% versus o mesmo período no passado. EBITDA ajustado, crescimento de 41% sobre o trimestre anterior, 76% sobre o mesmo período no passado. Isso daqui, vale lembrar, sobre uma base fraca. A gente vê isso quando a gente vai para as margens, certo? A margem nesse trimestre é de 11%, versus 6% no trimestre anterior e 9% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido de 337 milhões, vindo de um prejuízo de 117 no trimestre anterior e um lucro líquido no mesmo período do ano passado de 36 milhões. Vale colocar na tela o resultado consolidado com mais trimestres, mostrando melhoria contínua na margem EBITDA, ainda em níveis muito baixos, e alternância na lucratividade, certo? Nenhuma estabilidade aqui na capacidade de entrega de resultado líquido. Passando a abertura das áreas, a gente começa por siderurgia, que vem com melhoria na receita líquida por tonelada, basicamente o preço por tonelada, né? Algo que não deve durar com as medidas tarifárias sendo implementadas, a gente deve ter muito mais aço sobrando para o resto do mundo que não tem a competitividade nos Estados Unidos, e daí, obviamente, tudo supondo que não tenha mudança nessa dinâmica, né? A gente viu o Trump afrouxar para várias questões tributárias, essa eventualmente pode vir a ser mais uma, mas com o que a gente tem nesse momento de dado, deve piorar o cenário. Resultado, com alguma evolução e ainda que em níveis baixos. Tá? Em mineração, nós temos alguma melhoria ainda em níveis mais baixos, com melhoria da receita líquida para o mercado externo por tonelada, basicamente ali justamente a precificação do minério, né? Dinâmica não é positiva com a continuidade do arrefecimento, do crescimento global, com algum nível de aceleração agora devido
a insegurança instalada pelos Estados Unidos e as tarifas, sendo elas colocadas ou não só pela geração de insegurança, já tivemos efeito negativo. Tá aí aço com dinâmica ainda mais negativa que deve eventualmente começar a reduzir a demanda por minério de ferro ainda mais. Como informado pela gestão, o minério de ferro abaixo dos $100, foi informado em outra teleconferência, né? O minério de ferro abaixo dos $100 começa a gerar forte desconforto para o setor como um todo. Hoje nós estamos, como vocês podem ver aí na tela, em $97, usando justamente ali o FEF, o contrato futuro ali como proxy, tá? Como aproximação. Ainda vejo muito boa vontade nesse preço do minério de ferro, então ainda devemos ter aí algum nível de redução aí nesse preço do minério de ferro, pelo que a dinâmica tende a apontar. Falando do fluxo de caixa, temos aí a dinâmica na tela, apenas para informação. O CAPEX com manutenção da forte redução novamente, ou seja, em níveis bem mais baixos do que a gente tinha anteriormente, a gente acompanhou isso aí durante cada trimestre. Na alavancagem, continuamos tendo aí um nível muito tranquilo, nada que preocupe, em 0,71 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O cronograma muito alongado, com cobertura forte de caixa, justamente confirmando aí uma dinâmica negativa por não demandar atenção imediata do governo. A operação aguenta ainda muita porrada antes do governo ter que vir socorrer. Tá? Então é possível justamente que a gente tenha aquela dinâmica explicada no trimestre passado de sacrifício aqui. Tá? Como comentado, justamente essa mesma dinâmica na análise da GGBR desse trimestre também. Tá? Isso dito, continuo vendo a dinâmica negativa com a adição de tarifas dos Estados Unidos aumentando a dinâmica de negatividade para o setor e positividade ali para a dinâmica inflacionária do Brasil, aí do país, certo? Contrapondo o setor versus o governo e economia doméstica, preço do ativo não condizente com o cenário, então assim, não toco no ativo com uma vara de 10 metros, tá? E dúvida eu sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!